Então, bom dia, pessoal. A gente vai falar do caso clínico 2. É um caso que vai envolver o metotrexato e o folato. Os representantes do grupo sou eu, Breno, e o Matheus. Então, o caso clínico. Mulher de 32 anos de idade está sendo tratada com metotrexato para um coriocarcinoma de ovário, diagnosticado recentemente, e apresenta-se com queixas de úlceras na mucosa bucal. A paciente lembra ter sido aconselhada a não tomar vitaminas contendo folato durante a terapia. Uma exploração cirúrgica simples foi realizada 5 semanas atrás com remoção do ovário afetado. A paciente vem tomando metotrexato por 2 semanas e nunca teve qualquer um dos sintomas acima anteriormente. No exame, a paciente estava afebril e parecia doente. Várias úlceras foram vistas em sua boca. A paciente também tinha um pouco de fragilidade abdominal superior e sua contagem de plaquetas está baixa, com valor de 60 milímetros cúbicos. Bom, então com relação ao diagnóstico sindrômico, nesse caso, alguns sinais e sintomas podem ser identificados. É uma paciente que está febril, então possivelmente não tem um potencial de risco de infecção. É relatado pelo examinador que ela parece estar doente, então pode ser que ela tenha alguma possível face álgica, né, ou tenha alguma face que demonstre sofrimento ou dor. Além disso, tanto no exame físico como a queixa principal da paciente, é relatado úlceras na mucosa bucal, e aí a gente vai ver mais sobre essa questão da úlcera. Além disso, a paciente apresenta fragilidade abdominal superior, né, seria uma certa sensibilidade ou dor. Se na região epigástrica, poderia indicar talvez uma úlcera disseminada também na região do estômago. E também essa paciente faz o tratamento com metotrexato do cariocarcinoma de ovário, que inclusive esse ovário foi realizada a remoção. Então, os principais diagnósticos sindrômicos nesse caso seria a síndrome ulcerosa, já que essa paciente apresenta como queixa principal as úlceras na mucosa bucal e possivelmente, né, uma úlcera também gástrica devido a essa fragilidade abdominal. Então, ela poderia estar apresentando essa síndrome, né, ulcerosa em algumas regiões do corpo. Com relação às alterações laboratoriais do caso, dado, né, que a plaqueta da paciente está em 60 mil milímetros cúbicos, sendo que o valor de referência desse exame é de 150 a 450 milímetros cúbicos. Então, essa paciente ela está com uma contagem baixa das plaquetas, está no que a gente chama de plaquetopenia ou trombocitopenia. Então, com relação à plaquetopenia, né, ela é a contagem baixa do nível das plaquetas e ela pode ser classificada, com relação a essa contagem baixa, como leve, moderada ou grave. No caso da plaquetopenia leve, as plaquetas vão estar entre 150 a 100 mil milímetros cúbicos. A moderada, que é o caso da nossa paciente do caso clínico, né, de 60 mil, ela vai se encontrar aí de 99 até 50 mil milímetros cúbicos, e no caso a grave, que é a mais preocupante, as plaquetas elas estão menor do que 50 mil. Com relação à plaquetopenia, as principais causas, elas são múltiplas, mas as principais são as infecções virais, né, como por exemplo a dengue, doenças autoimunes ou doenças que afetam diretamente a medula óssea, porque é lá que ocorre a produção, né, das plaquetas. Então, qualquer deficiência lá, qualquer patologia vai causar, de certa forma, uma plaquetopenia. Também a deficiência de ferro e de vitamina B12. A vitamina B12 muito importante no processo de eritropoiese. E alguns medicamentos, principalmente os quimioterápicos, eles também causam a redução da contagem de plaquetas. E aí, essa plaquetopenia relacionada ao quimioterápico, é importante a gente destacar
que após o início do tratamento com a utilização do quimioterápico, ele pode provocar uma queda, porém essa queda ela vai ser momentânea. Essa queda vai atingir o que a gente chama de nadir da quimioterapia, que é por volta ali do 10º dia de utilização do medicamento. As plaquetas elas vão atingir um nível bem baixo, o mais baixo, né, das suas contagens, mas isso se deve ao efeito do medicamento. E após, né, esse período, pode ser que esse organismo ele entre na fase de recuperação e essas plaquetas elas não caem mais, começam a subir. E isso acontece principalmente devido à ação dos quimioterápicos de fazer a inibição do processo da divisão celular. Então, seja fazendo a inibição, por exemplo, da síntese de DNA, né, e dessa forma eles causam uma certa destruição das células e impedem a sua divisão. Que a gente sabe que o câncer, né, é essa multiplicação desordenada. E a maioria desses quimioterápicos, eles vão ser tóxicos para o nosso organismo, porque eles podem ter ação em algumas células normais, células que têm uma alta taxa mitótica, que é o caso das células da mucosa bucal, da mucosa gástrica e também as células da medula. Então, no caso da nossa paciente, como ela faz o uso de um medicamento quimioterápico, que é o metotrexato, possivelmente uma das causas da plaquetopenia estaria relacionada, né, com a utilização do metotrexato, que faria nessa essa ação em cima das células, tanto da mucosa bucal quanto da mucosa gástrica. Oi, professora, tudo bom? Matheus falando. Bom, o que eu vou falar sobre? Eu vou discorrer um pouquinho sobre ciclo celular, sobre enzimas de controle, tudo bem? E eu vou falar sobre o metabolismo do folato também. Vou começar falando um pouquinho sobre o ciclo celular. A gente tem o ciclo celular dividido basicamente em duas partes e subdividido em três. Você pode passar, por favor, Breno? Vamos lá. Ele é dividido em duas partes. A intérfase, sendo aqui a intérfase é dividida em fase G e fase S, e ele é dividido em mitose, que é a outra parte, que é a parte da própria multiplicação celular, ou seja, quando a célula vai realmente se dividir. O que acontece? As fases chamadas G, G1 e G2, G0 é uma fase especial, eles são chamados gaps, que são intervalos para checagem de possíveis anomalias na replicação do DNA. A fase 2, a fase S, que é a fase de síntese, ok? E é nessa fase S que a gente vai ter que entender para saber o que acontece no metabolismo do folato e do metotrexato, ok? Bom, pode passar, Breno. Antes de mais nada, eu preciso relembrar um pouquinho sobre a mitose, que é um dos objetivos da nossa tutoria. Vamos começar falando sobre a primeira fase da mitose, né, do próprio divisão, a prófase. A prófase é a primeira fase. Na primeira fase, eu vou ter a membrana nuclear se rompendo, ok? Vou ter o DNA de lá de dentro saindo. Vou começar a ter os cromossomos se condensando, beleza? E eu vou ter também o desaparecimento de nucleolos e a formação do fuso mitótico. O fuso mitótico ele vai ser de extrema importância para poder segurar os cromossomos do centro da célula para que eles consigam se dividir. Pode passar, Breno. Então, vamos lá. A segunda fase é a metáfase. A metáfase ela é extremamente importante para outros medicamentos, uma vez que é a fase de maior condensação dos cromossomos. Por exemplo, também, para fazer cariotipagem de um ser humano, são as fotinhas, né, do DNA. Dos cromossomos, desculpa. Você vai tirar justamente nessa metáfase, porque são onde os cromossomos estão mais condensados. E dentro da metáfase, os cromossomos vão ficar alinhados na placa equatorial, ok? Pode passar, Breno. A anáfase. Na anáfase, os cromossomos eles vão sair da placa equatorial, que é no centro, ok? No centro, e eles vão começar a migrar para o polo das células, ou seja, para as pontinhas das células, tudo bem? E eles vão começar a se separar. Aí acontece a separação das cromátides irmãs. Pode passar.
Bom, antes de mais nada, a anáfase é a etapa mais curtinha, mas vamos lá. A telófase, ela é basicamente o oposto da prófase. Bom, na prófase eu tenho formação de... Perdão, na prófase eu tenho nucleolo sumindo, aqui eu tenho eles reaparecendo. E aqui na telófase, eu vou ter outra situação. Eu vou ter a citocinese, que é quando as membranas se rompem, membrana plasmática, e realmente você vai ter o aparecimento da segunda célula, das células clones. Bom, pode passar, Breno. Bom, o que controla esse ciclo celular? O que manda, o que desmanda? São chamadas enzimas de controle, ok? São algumas proteínas que elas vão reger, elas vão regular o ciclo, né? São chamadas proteínas sinase dependentes de ciclina, CDKs, ok? Elas podem ser formadas tanto de serina ou de treonina ou de ambas, né? E o que controla esse ciclo celular? É o acúmulo ou então a degradação dessas enzimas. Pode passar, Breno. Vamos lá. Dadas as explicações anteriores, vamos falar um pouquinho do papel do folato, beleza? O folato, ele é como se fosse uma vitamina, ok? E ele tem vários estágios dele, várias formas que ele se apresenta. Bom, o que a gente mais interessante para o nosso corpo é o THF, que chama tetrahidrofolato, ok? E ele é a formativa do ácido fólico. O ácido fólico, além das importâncias que a gente vai citar agora, ele também é importante para a formação do tubo neural em embriologia. E geralmente a falta ou a carência desse ácido fólico faz com que o feto tenha uma formação neural. Vamos lá. O que eu posso dizer do THF? Ele é a principal fonte de unidades de carbono. Tipo assim, ele é um transportador de unidades de carbono, a principal fonte, ok? A principal fonte. Então, ele vai conseguir transportar carbono, distribuir carbono de oxidações diferentes. Então, eu vou ter metis, eu vou ter metilenos, formis e por aí vai. Se você olhar essa equação aqui embaixo, é justamente como o THF ele vai poder agir dessa forma. Beleza? Pode passar. Bom, o que eu quero falar agora é justamente sobre a ação do método trexatas quimioterápico, né? Basicamente, todas as células que existem, elas precisam sintetizar um composto chamado timidilato, ok? Para que consiga fazer a síntese do DNA. O timidilato está relacionado à formação de algumas bases nitrogenadas. E vamos lá, esse timidilato é sintetizado pela metilação de outro componente chamado uridilato, beleza? E essa reação ela é catalisada pela timidilato sintase, ok? E essa reação precisa de um doador de metilo, ou seja, um doador de carbono. E quem vai doar o doador, e quem vai doar esse carbono é o próprio THF. Pode passar. Então, vamos lá. Essa reação ela vai se desenvolver, o THF vai doar os carbonos, só que o THF, para a reação continuar, o THF ele vai ter que ser regenerado. E como ele vai ser regenerado? Uma vez que ele doa um carbono, ele passa a ser chamado de dihidrofolato. E aí, por meio de um NAD pH se ligando a um átomo, a um próton, que é o H+, você vai se ligar ao dihidrofolato, e esse dihidrofolato vai regenerar e vai surgir outro hidrofolato, tetrahidrofolato, desculpa, certo? E essa reação vai ser catalisada por uma outra enzima. Essa outra enzima é chamada de dihidrofolato redutase. E é aí que a gente vai ver que é aí que vai atuar o quimioterápico, beleza? O chamado metotrexato. Vamos lá, como assim ele vai alterar isso daí? O metotrexato ele vai ter uma afinidade justamente por essa reação. Pode passar, Breno. Ele é basicamente análogo ao DHF, de hidrofolato. Então, quando essa enzima vê o metotrexato, ela vai se ligar ao metotrexato, ao invés de se ligar dentro do DHF, do dihidrofolato, ok? E aí, uma vez que ela se liga ao metotrexato, você vai ter uma inibição dessa síntese. Então, se eu inibir essa síntese, se eu inibir essa enzima e inibir a síntese, não vai rolar a regeneração do THF. E aí já era, isso vai bloquear a síntese do DTMP. E aí, como é que você vai, uma vez que você bloqueou essa síntese, não tem mais doador de metila. Sem doador de metila, sem síntese de DNA, sem síntese de algumas bases nitrogenadas, sem replicação celular. Pode passar, Breno.
Ou seja, sem replicação celular, as células cancerígenas não conseguem mais se desenvolver. Qual o problema disso? Não é tão simples, né? Uma vez que esse metotrexato, os quimioterápicos em geral, eles não identificam, opa, essa célula é cancerígena, eu vou nela e vou deixar a célula boa, ok. Não. Infelizmente, ele ataca a maioria das células parecidas. E no caso, as células parecidas são células de multiplicação rápida, células da mucosa oral, células da mucosa gastrointestinal, células sanguíneas, e isso explica inúmeros dos sintomas que dessa moça sentiu, né? Porque tanto as úlceras quanto a baixa de plaqueta, a plaquetopenia que a paciente apresentava. Então, em resumo, a síntese de DNA requer o DTMP e requer e das purinas também, certo? Que é a adenina e a guanina, que são tipos de bases nitrogenadas. O tetrahidrofolato, ele vai ser tipo de extrema importância para fazer essas bases nitrogenadas, e aí o metotrexato inibe essa síntese, ok? E sem a produção das bases nitrogenadas não tem DNA. Pode passar, Leandro. Bom, foi basicamente isso. Aqui a gente tem algumas perguntas em relação ao caso, que o próprio livro questiona, né? Ele pergunta qual a etiologia mais provável dos sintomas, foi o que nós respondemos, que são justamente os efeitos contrários do metotrexato e que afeta as células de divisão rápida, assim como a mucosa oral, mas aí eu também estou falando aqui que é trato algumas células da mucosa do trato intestinal também, gastrointestinal, ok? Bom, mais uma vez, igual eu falei, em que parte do ciclo celular atua o metotrexato? Fase de síntese, fase S, ok? Bom, pode passar. E é isso as referências que a gente usou. Obrigado, professor.